Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então, vamos revisar os assuntos anteriores através de uma nova ótica. Veja bem, vamos recapitular. No assunto anterior eu falei que Cristo é aquele que é ungido, ou seja, Cristo não é uma pessoa e nem o nome de uma pessoa, é a descrição de quem foi ungido por Deus. E a palavra Messias deriva do termo hebraico Mashiach, que significa originalmente ungido, indicando alguém que foi marcado na testa com um óleo ungido. Messias também significa redentor, né? Entenda? A palavra Cristo é a descrição de quem foi ungido por Deus. Toda pessoa que é ungida pelo Criador se torna, a partir daquele momento, o Cristo. Como eu disse no assunto anterior, no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Sim, Jesus ele foi ungido com o Espírito. A partir deste momento, ele se tornou o Cristo. E este acontecimento aconteceu aos 30 anos de idade. Quando ele saiu das águas, eis que se abriram os céus e viu o Espírito vindo sobre ele. Neste momento, ele se tornou o Cristo, a partir da unção. Sim. Neste caso, podemos entender por que o pregador do livro de Eclesiastes, ele diz no capítulo 1, versículo 9, que nada há, pois, novo debaixo do sol. Tudo o que se fez se torna a fazer. Veja, o que Jesus estava vivenciando naquela geração não tinha nada de novo. Se tornar o Cristo, receber a unção, não era novo, porque os profetas já haviam recebido essa unção e se tornado o Cristo nas gerações passadas. Sim, Davi havia se tornado o Messias, o Cristo, na geração dele, quando ele recebeu a unção, conforme consta no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito de Deus veio sobre a pessoa de Davi, como veio sobre a pessoa de Jesus. Há um ciclo se repetindo para se cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Sim, a graça ela tem sofrido um desdobramento desde o princípio até Paulo. Houve uma revelação gradativa à medida que se trazia-se um novo entendimento através do novo ungido de Deus. Entenda uma coisa, Moisés trouxe uma verdade para aquela geração. Moisés era o Cristo daquela geração, ele falava em nome de Deus, ele representava Deus na terra, tal como Jesus representava Deus em sua geração. O mesmo se repetiu com Paulo. Paulo ele trouxe as boas novas da parte de Deus, de tudo que ele ouvia e via, e isso ele testificava a nosso respeito. Paulo não falava de si mesmo como Jesus, ele somente nos relatava aquilo que Deus ordenava que ele falasse. Neste caso, veja bem, Deus sempre necessitou que homens fossem ungidos para trazer a verdade, para que eles fossem intercessores entre Deus e os homens. Deus sempre usou os ungidos dele para nos abrir a mente em cada geração. Neste caso, quando se morria um ungido, o povo ficava aguardando a volta de Cristo, a volta do Mashiach, do Messias, para dar continuidade com os planos de Deus. O povo judeu, até os dias de hoje, estão aguardando o retorno do Mashiach, do ungido de Deus. Como eu disse no assunto anterior, as pessoas também estão aguardando a volta de Cristo nessa nossa geração. Mas por que exatamente isso? Você sabe a resposta? Por que o povo judeu está aguardando o retorno do Mashiach? E por que os cristãos estão aguardando a volta do Messias, do Cristo? Simples, porque o plano de Deus ainda não se cumpriu. Isto prova por si mesmo que Deus ainda fala com os homens, que Deus ainda revela os seus planos a nós, porque ainda não se cumpriu nada. Cabe nessa geração, conforme Jesus, o homem deixar-se guiar pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ficou responsável de nos guiar a toda a verdade. Mas para que o plano de Deus se realize nessa geração, é necessário que algum desses homens que está sobre essa face da terra nessa geração venha a ser ungido pelo Senhor. Quando a pessoa receber a unção de Deus, ele se tornará o Cristo nessa geração, trazendo as boas novas da parte de Deus como foi no passado. O mesmo que Paulo fez trazendo as boas novas,
foi realizado por Jesus e pelos profetas. Em cada geração, Deus veio renovando o entendimento gradativamente, conforme se passavam os séculos. Agora, nessa geração, entenda, Deus há de cumprir todo o seu plano. Por isso que Jesus disse que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, o homem que vem a nascer do Espírito, ele é revestido de poder, porque este poder é concedido através da unção de Deus. A unção de Deus é o próprio Cristo. Sim, devemos buscar ser ungido, separados deste mundo. Uma vez que viermos receber a unção de Deus, se tornaremos o próprio Cristo nessa geração. Não se escandalize com essa informação. Nos profetas havia 2 Cristos por geração. Na geração de Jesus, dos apóstolos, todos os apóstolos representavam o próprio Cristo. Cada um deles era o Cristo. Sim, como eu disse, a palavra Cristo é aquele que é ungido. Todos os apóstolos foram ungidos. Se você acha que eu estou equivocado, veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Eles tinham unção, porque haviam recebido a unção dos apóstolos. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes, eles receberam a unção, fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine. A pessoa que recebe a unção de Deus, ela se torna o Cristo, porque o Cristo é a unção que vem de Deus. Você consegue refletir, consegue entender esse assunto? Que Cristo, ele deve voltar nessa geração para completar a obra do Pai, não destruindo o mundo, mas renovando o entendimento da raça humana sobre uma verdade que está oculta por causa da fragilidade da carne, que não possui comunhão com o Espírito. Sim, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.